Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciemos então nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, 13º vídeo. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. As provas pelas quais passamos, elas têm um intuito, Tem um fim de exercitar a nossa inteligência, assim como a nossa paciência e a nossa resignação. Então, não é simplesmente ter uma prova, pronto, acabou, Ela tem algo a nos ensinar, a despertar, a nos ensinar, Então, o homem de modo geral, homem ou mulher, pode nascer numa situação difícil, Numa situação penosa, com grandes dificuldades, exatamente para obrigá-lo a procurar meios para vencer essas dificuldades, Então, essa é a prova. Nascer nesse meio difícil, nesse meio penoso, para superar isso, De que forma? Que ele procure meios para executar isso, Que isso vai estar sendo lapidado, Vai lapidar o que ele precisa no seu espírito, vencer essas dificuldades. Então, o mérito disso tudo consiste em suportar essa situação difícil sem reclamações, Sem reclamações do quê? Dos males que não se pode, as consequências, Dos males que não se pode evitar. Então, eu tenho que passar isso, Então, não adianta eu ficar reclamando, não vai resolver. Então, o mérito é eu aceitar e ir em busca de resolver. O mérito é perseverar na luta, Não se desesperar quando as coisas não saírem bem, não saírem do jeito que eu espero, do jeito que eu quero. Não desistir. Eu fui, tentei, não consegui. Mantenha calma, mantenha a fé, A fé, a conexão com Deus que nos dá essa força de nos mantermos no caminho. Então, é necessário se manter perseverante, se manter firme, Com a força de vontade de seguir em frente. E aí tem uma pergunta: há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimento voluntário? Sim, é o que o texto nos traz. Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações terem por finalidade o bem do próximo, porque se trata da caridade. Se trata da caridade pelo sacrifício, Então, aquelas aflições, elas têm sim um mérito quando for em prol do próximo e não quando se tratar do meu próprio interesse, porque então seria egoísmo pelo fanatismo. Então, tem mérito sim de se agravar essas aflições, mas quando for em prol do próximo. Há uma grande distinção aí a ser feita, A gente deve se contentar com as provas que Deus nos manda, não aumentando a carga que por vezes já é muito pesada. É necessário aceitarmos sem queixa, com fé, tudo que Deus nos pede. Então, eu tenho essa prova. Eu tenho que me manter firme, com fé. Às vezes a carga já é pesada, então não adianta eu querer, porque aí, ao invés de eu passar por uma prova, de eu superar, eu vou estar adquirindo mais, quer dizer, só vai aumentar o meu débito, a minha carga aí, as minhas provas. A gente não deve enfraquecer o nosso corpo com privações inúteis, deixando de, assim, um exemplo, tá? Para ficar mais claro, deixando de se alimentar, fazendo aqueles regimes que nos deixam enfraquecidos, sem força, sem energia, às vezes até para levantar, que dirá para executar, para pôr em prova nossa missão. Porque nós necessitamos de força, de todas as nossas forças, para cumprir a nossa missão. Como disse, às vezes a carga já é pesada, então a gente precisa de força e não limitar o nosso corpo físico, o físico, mental, espiritual, o emocional, de forma geral aí.
Então, de uma forma muito terrena, né? Corpo físico mesmo. Então, até para eu fazer uma caridade, para eu, até a questão da minha própria superação, é necessário um corpo bem nutrido, bem alimentado de coisas boas. Então, a gente precisa de forças para cumprir a nossa missão de trabalho aqui na Terra. Porque, entenda, a gente tem uma missão aqui, a gente tem trabalho a executar. E se eu não tiver fortalecida, o meu corpo, o meu espírito não tiver fortalecido, como que eu vou cumprir essa missão? Quando nós torturamos o nosso corpo voluntariamente, a gente está infringindo uma lei de Deus. Deus, né, nos dá meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo, o nosso corpo. Então, debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Então aqui me veio outra questão da comida, né? Do abuso pela comida. Então veja, o abuso das melhores coisas. Então às vezes, quem não gosta de comer? Eu conheço gente que não conhece, mas de modo geral todos gostamos de comer, né? Só que se eu abuso desse alimento, consequentemente, eu vou ter consequências. É inevitável, inevitavelmente terei consequências, porque eu abusando não vou ter saúde, no mínimo não vou ter disposição, né? Porque me deixa pesada, me deixa pesado, e aquilo não me dá ânimo, não me dá energia para executar o que eu preciso executar. Outra questão é o sofrimento que uma pessoa se impõe para ajudar o próximo. Então, entenda, uma coisa é um sofrimento que eu aplico a mim mesmo, tá? A mim mesma, com o intuito de querer deixar essa prova mais difícil. Não há necessidade. Por vezes essa prova já é pesada. Eu tenho que deixar o meu corpo cumprir sim a prova que eu tenho que cumprir, sem queixas, sem reclamações, mas aquilo que já Deus me apresentou, que Deus já impôs para mim, já tá ótimo. Diferentemente disso, é o sofrimento, é o sacrifício que eu às vezes acabo aplicando para a ajuda do próximo. Por exemplo, aquelas pessoas, né, que trabalham, entregam comida, cobertores. Agora acho que nesse frio a gente viu bastante, né, que entregar sopa, alimentos para aquelas pessoas da rua, que moram na rua, pessoas sem teto. Então imagina, ao invés de ficar dentro da sua própria casa, quentinho, confortável, se impôs, né, essa privação, né, saiu no frio, vento, chuva, para entregar. Então entenda, isso é muito diferente. Esse é um sacrifício, uma privação que é abençoado por Deus. Outra coisa é você se privar de um sono, por exemplo, para passar a noite em claro, velando o sono de outra pessoa, de que está doente, de que está necessitado, né? Tô dizendo aí do corpo físico, aí dessa questão do sono e tudo mais. Então, você entende? É diferente. Não tô, por exemplo, me privando de um sono porque tô numa festa de oba-oba, totalmente diferente. E estou me privando de um sono em prol de velar o sono de alguém, né? De ajuda ao próximo. Isso tudo é o que? A caridade. Então, a caridade, ela é abençoada por Deus. É um sacrifício, é uma privação, mas que é uma caridade. E a caridade, todos sabemos, né? É de Deus, de Jesus. Então, isso sim é aceito. E muito diferente da outra, né? Do meu próprio bem-estar, que na verdade nem é não é o bem-estar, né? É um sofrimento. Então, é muito diferente. A gente tem que se atentar muito a isso. Enfim, fazer sacrifícios, esforços em prol do bem do próximo é o nosso cilício. Verdadeiro cilício de bênçãos. O que é o cilício? O cilício é uma veste, é um cinto, um cordão de cerdas grossas, corrente de ferro, que antigamente usava na cintura para se
aplicar uma penitência. Então, seria um tipo de penitência, né, que a gente aplica. Então, sim, fazer o sacrifício, esforços em prol do bem do próximo é o nosso cilício. Isso sim, uma penitência. Verdadeiro cilício, verdadeira penitência de bênçãos, porque eu estou fazendo em prol do outro. E isso nos mostra o quê, né? Que as alegrias do mundo não ressecaram o nosso coração, que eu ainda tenho um coração cheio de amor e estendo esse amor ao próximo. Olha que coisa linda, né? Percebe como fica muito distinto conforme a gente vai avançando? E aí a gente não deve se isolar do mundo por medo de nos deixar levar pelas suas seduções, pelas suas paixões, pelas suas facilidades. Porque qual que é o intuito disso? Onde estaria a minha utilidade na terra, que é fazer a caridade, é estender a mão do próximo ao próximo, e a nossa coragem para enfrentar tudo isso, entende? Então a gente tem que se encher de coragem, estar muito conectado, muito conectada com Deus, para ser sabedor da nossa força e da nossa coragem para avançar. Se quisermos um cilício, devemos aplicá-lo à nossa alma. Se quisermos uma penitência, devemos aplicá-la à nossa alma e não ao nosso corpo. O nosso corpo, ele tem que estar fortalecido para poder enfrentar essas provas. Mortifiquemos então o nosso espírito e não a nossa carne. O corpo tem que estar firme, forte, saudável. Fustigai o nosso orgulho. Que possamos então receber as humilhações sem queixas, com aceitação. Machuquemos o nosso próprio orgulho. Insensibilizamos então para a dor da justiça, para a dor da injustiça, da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus, entende? Então, o que a gente tem que fustigar, machucar, é o muito que vem do ego, né? A injúria, a calúnia, né? Isso que a gente tem que se manter muito firme, o nosso orgulho, que por vezes toma conta, e as humilhações, que a gente possa ter mais aceitação. E tudo isso, gente, só me permite lidar quando eu busco a Deus, quando eu busco conteúdo, como eu falo muito aqui para vocês, buscar um conteúdo. E aí, um grande abraço para o pessoal do Raimundo, da Agenda Espírita Brasil, que são duas entidades que têm conteúdos, assim, de um valor inestimável, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua caminhada, a lidar com tudo isso, a distinguir tudo isso e te deixar com mais força e mais coragem, tá bom? Então, um grande beijo, as palestras, os estudos do Raimundo, da Agenda Espírita Brasil, deem uma olhada que vocês não vão se arrepender. Então, uma abençoada semana, muita luz, muita paz para você, para o seu lar, para o seu trabalho. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz e gratidão sempre.